Olá pessoal, vamos fazer aqui a correção da atividade de matemática do dia 13, né? Que tinha como tema efetuar operações e resolver problemas envolvendo números inteiros na parte da subtração. Então vamos ver aqui a resolução das questões. Primeira questão, no jogo de baralho, Rodrigo e Carolina obtiveram os seguintes resultados. Então vamos aos resultados do Rodrigo e da Carolina na primeira, segunda, terceira e quarta partida. O item A é o seguinte: qual é o número total de pontos de Carolina após as 4 partidas? Então eu vou analisar somente aqui a Carolina, né? Então aqui no item A eu vou ter o seguinte: os pontos da Carolina. Ela perdeu 80, então menos 80. Ganhou 475 na segunda partida, então mais 475. Ganhou 290 mais 290 e perdeu 115, menos 115. Então vamos resolver isso daqui. Vou pegar aqui de 2 em 2. Sinais diferentes, pega o sinal do maior, que no caso aqui é o 475, então fica mais, e diminui, né? 475 menos 80, vai dar 395 positivo. Agora eu vou pegar esses dois. A mesma coisa, sinais diferentes, pega o sinal do maior, que no caso aqui é o 290, e diminui. 290 menos 115, e vai dar 175 positivo. Agora, pega os dois e soma, né? Sinais iguais, você repete o sinal e soma. 175 mais 395 vai dar 570 pontos. Então a Carolina fez um total mais positivo, né? 570 pontos. Aí vamos para o item B. Qual o número total de pontos de Rodrigo após as 4 partidas? Então B, Rodrigo, né? Então vamos aqui para o Rodrigo. Ele ganhou a primeira, então mais 510. Perdeu na segunda 215, então menos 215. Perdeu, né, a outra menos 485 e ganhou na outra mais 625, né? Então vamos aqui de novo. 2 em 2. Então, pega o sinal do maior, positivo, 510 porque é maior. 510 menos 215 vai dar 295. 295 positivos. Vamos para a segunda parte. Pega o sinal do maior de novo, que é o 625, então é positivo. Então você faz 625 menos 485, 140. E agora, como os sinais são iguais, você repete o sinal e soma 140, né? Mais 295, que dá 435. Esse é o total de pontos do Rodrigo. Então, mais 435 pontos. Então, positivo também. De quem foi a vantagem final? Ou seja, quem foi que fez mais pontos? Quem fez mais pontos foi a Carolina, né? Então, Carolina ganhou. Quantos pontos de diferença? Então vamos ver aqui a diferença. Carolina fez 570. Se é diferença, então vou diminuir. Menos 435 do Rodrigo. Então vamos aqui, né? Pega emprestado aqui, fica 6 e aqui 10. 10 menos 5, 5. 6 menos 3, 3. 5 menos 4, 1. Então a diferença é de 135 pontos. Então, diferença de 135 pontos. Respondemos a primeira questão, ok? Próximo. A temperatura num freezer era de menos 15, né? De menos 15. Faltou energia elétrica e a temperatura subiu, ou seja, mais 6. A que temperatura se encontra agora o freezer? Menos 5 mais 6. Pega o sinal do maior, que é o 15, então fica menos, e diminui. 15, né? 15 menos 6, 9. Então a temperatura ficou menos 9 graus Celsius. Ok? Terceira. Complete o valor das expressões da quarta, quinta e sexta linhas na tabela de acordo com os valores de x, y e z em cada coluna. Então vamos ver aqui. Vamos pegar primeiro essa linha aqui, ó. X mais y mais
Z. Na primeira coluna, os valores do x são 1, 2 e menos 3. Vamos ver descobrir qual é o resultado aqui, né? Então, vamos fazer aqui o primeiro cálculo. O x é 1, mais o y é 2 e o z é menos 3. Eu faço o sinal logo. Menos com mais dá menos. 1 mais 2, 3. 3 menos 3, nada. Então aqui é 0. Vamos para o segundo quadradinho aqui. O x é 2. O y é menos 3 aqui. O y vai ser menos 3. Então menos com mais da fórmulazinha aqui, né? Da expressãozinha fica menos, né? Menos 3. E o z também é menos. Menos 1. Menos com mais é menos. Menos 1. 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 com menos 1. Então aqui, né, fica 2 com menos 3 é menos 1. Menos 1 com menos 1 fica menos 2. Então aqui vai ser menos 2. Vamos para o terceiro quadrinho. O x é menos 4. O y é 1, então fica, como é positivo, fica mais 1. E o z é 5, também como na formulazinha positiva, fica mais 5. E aí vamos resolver. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Menos 3 mais 5 vai dar mais 2. Então fica mais 2. E o outro fica menos 3. O y é menos 4, então menos com mais é menos. E o z positivo, né? Então mais 3. Esses dois que tem sinais, o 3 com o menos 3 com o mais 3 tem sinais opostos, eu posso já cancelar porque vai dar 0. Então vai sobrar somente o menos 4. Então aqui fica menos 4, ok? Então vamos agora para a próxima. Então agora eu vou pegar x menos y, agora eu vou para essa outra linha aqui, mais z. Né? Então vai ficar, o x é 1, o y é 2, pela fórmula fica menos 2, e o z é menos 3, pela fórmula menos com mais fica menos, então fica menos 3. 1 menos 2 é menos 1, menos 1 com menos 3 fica menos 4. Segundo, então aqui fica menos 4. Segundo, o x é 2 positivo, o y é menos 3, menos com menos fica mais, e o z é menos 1, menos com mais fica menos. 2 mais 3, 5, 5 menos 1, 4. Então aqui fica 4, positivo, né? Vamos para a próxima. X menos 4. Y é 1, só que pela forma da forma tem um menos, fica menos 1. E o z é 5 positivo. Então mais 5. Menos 4 com menos 1 dá menos 5. Menos 5 mais 5 dá 0. Então aqui fica 0. E o último quadradinho dessa linha fica, o x é menos 3. O y é menos 4. Menos com menos fica mais 4. E o z é 3 positivo. Então mais 3. Novamente, menos 3 com mais 3 eu cancelo porque vai dar 0. Sobra mais 4. Então aqui fica mais 4. Ok? Então vamos aqui para a terceira linha agora. X menos y menos z. Então fica, o primeiro, x, né, vai ser 1 positivo, o y, 2, só que pela forma fica menos 2, e o z é menos 3, menos com menos fica mais 3. 1 menos 2 é menos 1, menos 1 mais 3 fica 2 positivo, então mais 2. Segundo, 2, o x é 2 positivo, o y é menos 3, menos com menos fica mais 3, e o z é menos 1, menos com menos fica mais 1. 2 mais 3, 5, 5 mais 1, 6, 6 positivo. Então aqui fica 6 positivo. Terceiro quadrinho,
O x é menos 4. O y é 1, pela forma fica menos 1 porque tem o menos na forma. E o z é 5, pela forma fica menos 5. Menos 4 menos 1 é menos 5, menos 5 menos 5 fica menos 10. Então aqui é menos 10. E o último quadradinho fica x é menos 3, y é menos 4, menos com menos fica mais. E o z é menos 3. Então, o z é 3, né? Ficou menos da forma, fica menos 3. Menos 3 mais 4 dá mais 1. Mais 1 com menos 3 dá menos 2. Então, aqui fica menos 2. Então, esses são os resultados da terceira questão, ok? Próximo. Um camelô fez 4 vendas. Na primeira teve prejuízo, então menos 4. Na segunda teve prejuízo também, então menos 11. Na terceira teve um lucro, mais 13. E na última teve lucro de mais 5. Pode-se calcular o saldo resultante desses 4 negócios. Analise e assinale qual alternativa é a correta. Então nós temos aqui, no item A, o 4 está positivo e ele tem que ser negativo, então não pode. O item B, menos 4, menos 11 e menos 13. O 13 tem que ser positivo, então descarta o item B. O C, menos 4 mais menos, né? Se eu fizer o jogo sinal aqui, mais com menos dá menos. Então fica menos 11 mais 13 mais 5. Então a resposta aqui será o item C, tá certo? Porque no item D, menos 4, aí aqui menos com menos vai dar mais. E o 11 tem que ser positivo. Então não pode ser o item D, né? Então vou descartar aqui o item D. Então sobra o item C. E aí você pode ver que é verdade. Ó. Se eu fizer aqui os cálculos, menos 4 com menos 11, repete o sinal e soma. 4 com 11, 15. Mais 13 com mais 5, repete o sinal e soma. 13 com 5, 18. E aí, sinais diferentes, pega o sinal do maior, que no caso é o 18, e diminui. 18 menos 15, 3, positivo. Então a resposta correta realmente é o item C. Ok? Próximo. Na quinta questão, né, que dá uma tabela. Sabendo disso, preenche no campeonato de futebol, o saldo de gols é muito utilizado como critério de desempate entre dois times que apresentam o mesmo número de pontos. Ele é obtido pela diferença entre os gols marcados e os gols sofridos. Os espaços que faltam na tabela a seguir são, né? Teve um errozinho aqui no enunciado da questão, mas ele quer saber qual vai ser os números nesses espaços e os vazios que está sobrando em cada uma dos quadros, né, aqui da tabela. Porque no futebol a gente sabe que o saldo de gols ele é obtido pela quantidade de gols marcados menos a quantidade de gols sofridos. Aí vai ter o saldo de gols, seja ele positivo ou negativo, dependendo dos gols que forem assinalados, né? Então aqui no time A, ele tem 15 gols marcados e tem um saldo de 8 gols. Se ele tem um saldo de 8 gols, então para mim saber os gols sofridos, eu vou o saldo positivo. Então os gols sofridos é menor do que 15. Então eu vou fazer aqui a subtração. 15, que é os gols marcados, menos o saldo, que é 8. 15 menos 8, 7. É isso? Então, esse time sofreu 7 gols. Tá certo? No item B, o time marcou 10 gols e sofreu 15. Então aqui eu vou ter 10 menos 15. Se ele sofreu mais gols do que marcou, então ele vai ter um saldo negativo. 15 menos 10, 5. Então ele vai ter um saldo negativo de menos 5. Ok? A quantidade de gols marcados aqui vai ser quanto? Se o time sofreu 7 gols e tem um saldo negativo de menos 3. Se ele tem um saldo negativo, significa que os gols marcados é menor do que os gols sofridos. Então aqui eu faço o seguinte: gols sofridos menos o saldo de gols. 7 menos 3 vai dar 4. Porque quando eu faço 4 menos 7, que é para saber o saldo, vai dar menos 3, tá certo? E no time D, ele marcou 9 e tem um saldo zerado. Se ele tem um saldo zerado, significa que ele marcou também, que ele sofreu também 9 gols, porque 9 menos 9 dá 0, não é isso? Então, essa é a resposta para a quinta questão, ok?
Vamos para a sexta. Na sexta questão diz o seguinte: em um parque há 2 mirantes de alturas distintas, que são acessados por elevador panorâmico. O topo do mirante é acessado pelo elevador 1, enquanto o topo do mirante 2 é acessado pelo elevador 2. Eles encontram-se a uma distância possível de ser percorrida a pé, e entre os mirantes há um teleférico que liga, que pode ou não ser utilizado pelo visitante. Mirante 1, mirante 2, está aqui o desenho. O acesso aos elevadores tem os seguintes custos: subir pelo elevador 1, 15 centavos. Subir pelo elevador 2, 1,80. Descer pelo elevador 1 é 10 centavos. Descer pelo elevador 2, 2,30. O custo da passagem do teleférico partindo do topo do mirante 1 para o topo do mirante 2 é de R$ 2,00. E do topo do mirante 2 para o topo do mirante 1 é R$ 2,50. Qual é o menor custo em real para uma pessoa visitar os topos dos dois mirantes e retornar ao solo? Então ele tem que visitar o topo dos dois mirantes e retornar ao solo. Ele pode usar isso aqui ou não. Mas vamos ver o seguinte, ó. Se ele subir pelo elevador 1, ele vai gastar 15 centavos. E se ele do elevador 1, do mirante 1, ele for para cá, para o mirante 2, ele vai gastar R$ 2,00. Então vai ter um gasto maior. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso utilizar o quê? Subir pelo elevador 1, que gasta 15 centavos, e descer pelo elevador 1, que vai gastar 10 centavos. Então aqui eu tenho um gasto mínimo, né? Ele vai gastar o que aqui? Vai gastar 25 centavos. Com isso ele visitou o mirante 1, não é isso? Agora para visitar o mirante 2, ele pode vir a pé para cá e ele subir pelo elevador 2, que dá 1,80, e descer pelo elevador 2, que dá 2,30, né? Subir e descer. Então vai gastar quanto? 0, 11, vai 1, 2, 3, 4. 4,10. Com isso ele vai gastar o mínimo possível, porque ele não vai precisar usar esse teleférico. Ele está só subindo e descendo cada um dos mirantes, gastando o mínimo possível. E aí no total ele vai gastar quanto? 4,10 mais 25 centavos, que vai dar 4,35. Então esse é o custo mínimo que ele vai ter para visitar o topo dos dois mirantes, 4,35, ok? Com isso finalizamos mais uma correção de atividade de matemática. Aqui está meu canal no YouTube, o link do canal. Deixem o like, compartilhem com os amigos, deixem sugestões, críticas, elogios, contribuam da forma que vocês acharem melhor. Um abraço e até a próxima.